Bom dia, a gente está aqui mais uma vez com a playlist Reflexões Espíritas e a gente vai continuar falando um pouquinho sobre os mundos primitivos. A gente vai passar aqui um slide, vários slides, como eu procurei pegar trechos dos dois livros que eu vou comentar aqui um pouquinho. Às vezes ficou um pouquinho grande, um pouquinho longo o texto do slide, então a cada slide eu vou comentar um pouquinho, tá? Vou fazer uma coisa bem rápida e dinâmica para a gente ter uma ideia desses mundos primitivos. Bem, então nessa parte aqui dos mundos primitivos, a gente vai ver basicamente trechos de dois livros, Os Exilados da Capela e A Redenção de um Exilado. Primeiramente, a gente vai ver trechos dos Exilados da Capela, de Edgar Armond, que a gente já tratou um pouco no vídeo anterior. Então, como a gente viu aqui, fala-se em capela, Esse livro, Os Exilados da Capela, ele é um livro de 1951. Não é psicografado, como a gente viu no vídeo anterior. Ele é um livro inspirado e escrito por Edgar Armond. Trecho adaptado de Os Exilados da Capela, de Edgar Armond, livro escrito com base em estudos realizados pelo autor. Capela é uma das estrelas da constelação do Cocheiro. Essa estrela é inúmeras vezes maior que o nosso Sol. Na história da vida humana sobre a Terra, duas categorias de seres formaram a humanidade atual. O primeiro grupo, formado por homens que surgiram na Terra em suas primeiras encarnações humanas, evoluindo lentamente pela seleção das espécies do instinto para a razão. O segundo grupo, formado por seres mais evoluídos e dominantes, que constituíram as levas de espíritos exilados de Capela, ou melhor, de um dos planetas que giravam em torno da estrela Capela, da mesma forma que a Terra gira em torno do Sol. A Terra se encontra hoje na categoria de mundo de expiação e provas, em transição para a próxima categoria evolutiva, ou seja, a de mundo de regeneração. Capela se encontrava há muito tempo atrás em uma condição semelhante à Terra de agora, na transição entre o mundo de expiação e provas e o mundo de regeneração. Fala-se ali que é uma estrela chamada Capela, que é uma das estrelas da constelação do Cocheiro, em um dos planetas, não se fala o nome na literatura, mas em um desses planetas que giravam em torno de Capela, assim como a Terra gira em torno do Sol, um desses planetas estava há muito tempo atrás, numa condição semelhante à da Terra agora, na passagem do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Esses habitantes que não conseguiram se adaptar à melhoria que o planeta iria sofrer, eles foram transferidos para cá. A gente não sabe se foi só para a Terra ou se para outros planetas, mas muitos vieram para cá. E aí a gente tem na Terra a formação de grupos que nasceram aqui, digamos, as primeiras encarnações humanas foram aqui e eles evoluindo lentamente, esse grupo, e um segundo grupo que é simbolizado na raça adâmica, na figura simbólica para nós, do espiritismo, de Adão, como indivíduos que já vinham de um desenvolvimento. Então, logicamente, quando chegaram aqui, chegaram assim, de uma hora para outra, mas quando
começaram a encarnar aqui esses habitantes, né? Essas pessoas originárias de Capela, digamos assim, quando começaram a encarnar, eles se destacavam, né, dos outros que estavam aqui, né? Então, esses dois grupos formaram a humanidade da Terra. Vejamos o que diz Emmanuel, espírito que ditou vários livros psicografados por Chico Xavier a respeito do desenvolvimento da humanidade na Terra. O homem, no seu processo evolutivo, teve o auxílio de espíritos exilados de um mundo melhor para a Terra, espíritos que constituíram a raça adâmica, simbolizada na figura bíblica de Adão. Esses espíritos foram, em época muito remota, desterrados para as regiões selvagens da Terra, pois a evolução espiritual do mundo em que viviam Capela não mais tolerava o estado em que eles se encontravam, em virtude de sua reincidência no mal. A Terra naquela época era povoada por seres humanos bem primitivos, e os exilados foram o elemento novo que arrastou a humanidade animalizada daqueles tempos para novos campos da atividade construtiva, para a prática da vida social e, sobretudo, deu-lhe as primeiras noções de espiritualidade e do conhecimento de uma divindade criadora. Eles foram mestres, guias, líderes das tribos humanas primitivas e muitas figuras importantes da nossa civilização, desde os tempos remotos até os dias atuais. Então, como a gente falou anteriormente aqui, essa raça adâmica, né? Os descendentes de Adão, né? Na figura simbólica, são esses exilados de Capela, né? Desse sistema solar, né? De Capela. E como a gente falou, eles naturalmente se desenvolveram, né? E eram espíritos mais evoluídos, principalmente em termos intelectuais. E eles dominaram as raças, né? Os habitantes que já estavam aqui, não só pela força, mas muitas vezes pelo exemplo, né? Porque eram pessoas que, né, os habitantes daqui da Terra já viam como seres superiores, né, em inteligência, e até seguiam mesmo, né, essas pessoas. Talvez daí toda a questão da mitologia, né? Se bem que aí é uma outra coisa, mas de seres vistos pelas gerações bem antigas, mais primitivas, como sobrenaturais. Outro livro que a gente vai ver aqui é o livro A Redenção de um Exilado, de Degredado Apóstolo. Um livro escrito por Samuel Gomes, médium, né? Psicografado a partir da informação do espírito Lucas. Esse outro livro, A Redenção de um Exilado, de Degredado Apóstolo, esse é um livro psicografado, né? É um livro de 2017, que é mais recente. Ele traz, né, o relato do espírito Lucas, né, do apóstolo Lucas, que, segundo o relato ali, foi um dos degredados de Capela. E tem uma parte no livro onde fala que muito provavelmente os apóstolos, né, de Jesus, talvez todos eles, tenham sido, né, já de Capela. Mas, né, e Judas, né, eles falam, né, e vamos falar aí no texto, que muitos de Capela estão aqui hoje, ainda na Terra, né, e estão irredutíveis, né, nas suas concepções, ou seja, não se melhoraram, né, mas já tiveram contato, né, em épocas anteriores com a doutrina de Jesus, né, ou uma doutrina semelhante, né.
passada por um outro mestre, né? Então, isso é uma coisa que eu, mais ou menos pelas leituras, vejo que é provável, né, que realmente os apóstolos ali, eles tivessem todos um conhecimento anterior, né? Eles não estavam ali à toa. Mas é muito difícil a gente ver, porque né, a razão, né, entender todo o processo, né, dos espíritos superiores, para a gente é muito difícil, né? Porque eles também poderiam escolher ali, né, para estar com Jesus, pessoas, né, também oriundas da Terra, né, das suas primeiras encarnações, pessoas mais simples, né, de intelecto, né? Mas por esse livro, A Redenção de um Exilado, então, a gente pode ter essa ideia de que eles ali, os apóstolos, já eram também de capela. Trechos extraídos de A Redenção de um Exilado, de Degredado Apóstolo, pelo Espírito Lucas, psicografado por Samuel Gomes. Esses espíritos, entre eles os chefes de falange e aqueles que o acompanhavam, foram retirados dos planos inferiores por meio de resgates e intervenções espirituais delicadas, utilizando-se de trabalhos de natureza mediúnica, da energia dos trabalhadores, da ação direta usando médiuns em desdobramento e por intervenções frontais dos espíritos superiores, recolhendo companheiros de diversos graus de inferioridade que já não podiam continuar no planeta devido às suas condições de inferioridade. Muitos deles foram colocados em estado de letargia mental, numa hipnose do sono, para só despertarem em momentos específicos, em futuro distante, já dentro das experiências a que seriam submetidos no novo orbe e que os colocaria na marcha da reeducação. Alguns de nossos irmãos mais endurecidos e resistentes ainda se encontram presentes nas atuais ocorrências terrenas, repetindo as mesmas posturas e experiências sem ouvir o convite de renovação inadiável que lhes permite escolher o destino que lhes cabe no futuro. Nessa parte é mostrado, né, como esses espíritos vieram para cá, de capela. Né? Eles foram recolhidos, né, nas áreas, né, espirituais, umbral, né, que a gente chama, do planeta, né? Do planeta, do sistema solar de Capela, desse planeta que originou muitos dos que vieram para a Terra. Então, esses espíritos foram recolhidos dessas áreas espirituais. Muitos deles foram por ações mediúnicas, né? Então, médiuns de lá do planeta encarnados, Capela, vamos dizer assim, né? Não é o planeta Capela, mas porque Capela é referência, não, mano. Então, muitos eles foram reunidos através de processos mediúnicos também, de encarnados lá de Capela. Alguns foram trazidos para cá num estado de letargia, né? Eles vieram dormindo, né? E alguns só foram acordados um tempo depois, quando foram encarnar, né? Suas primeiras encarnações. Então, a gente está falando aqui de processos que, né, são anos aí, né, centenas, milhares de anos. Isso daí é um processo. E esses espíritos foram trazidos para cá, né, e começaram a encarnar mais à frente, né, num tempo que a gente, na simbologia, né, que o Espiritismo entende, a gente associa a história, né, de Adão, Eva, né, Caim e Abel, como uma representação dessa geração, né, digamos, de espíritos que encarnaram aqui vindos de Capela. Contudo, temos também muitos dos exilados espalhados pelo planeta, atuando em diversos trabalhos de ordem espiritual, científica, artística e política. Alguns estão em resgate, provação ou expiação, mas existem muitos outros que, por amor e respeito ao Cristo, preferem continuar aqui aproveitando esses dias de transformações decisivas
para dar o testemunho de amor e reconhecimento, carinho e devoção a todas as almas que lhes ajudaram a vencer as mazelas do passado infeliz e contribuíram para o seu despertar espiritual até que se consolidem as transformações do planeta para mundo de regeneração. Falando um pouco sobre o momento da expulsão dos habitantes de Capela que estavam reincidentes no mal, de forma inflexível, temos uma descrição no referido livro. Os espíritos coordenadores que nos dirigiam os passos dali para frente eram espíritos de natureza mais elevada. Apresentavam-nos os quadros de crescimento aos quais o nosso planeta, em Capela, estava se ajustando, tornando evidente a queda de um verdadeiro paraíso perdido em decorrência da nossa sistemática movimentação nas paixões desordenadas e impulsivas. Aqui nessa parte, a gente vê que não tem só o lado negativo, logicamente, né? Muitos espíritos, né, que vieram para cá conseguiram se reerguer, né? E eu acredito também, pela leitura, que são esses espíritos mais desenvolvidos que a gente tem na área religiosa, né? Moisés, né? Os profetas, né? Daniel, né? E a gente vai vendo, né, os santos, né? Muitos deles, né? São João Batista, né? Então, os apóstolos, Paulo de Tarso, né? Então muitos conseguiram se reerguer, né? E continuam trabalhando, alguns até com possibilidade, falado também nesse slide, com possibilidade de ir para um outro plano, né? Porque já se melhoraram e retornar à capela ou seguir um outro plano de desenvolvimento, e eles, por vontade própria, decidem permanecer aqui. Nesse slide também é visto que antes de partirem, muitos, né, espíritos que estavam em condições, né, de receber orientação, que outros não estavam tão, né, revoltados, que vieram para cá dormindo, né, como se fossem anestesiados mesmo, né? Então, aqueles que tinham condição de serem orientados viram, né, como fala nesse livro, através de telões, né, eles viram o progresso que estava acontecendo em Capela e o que eles estavam perdendo, né? Olha a ideia, né, que a gente tem de um paraíso perdido, né? Então, muitos ali choraram, né? Olha o que Jesus fala, né, nas orientações dele, nos ensinamentos: haverá choro e ranger de dentes, né? Por quê? Porque acredita-se, né, que na nossa passagem agora, né, de mundo de expiação e provas para regeneração, vai acontecer o mesmo processo. A gente só não sabe o planeta, né? Alguns espíritos, né, espíritas, né, ocultistas, até esoteristas, sabem, né, informações, qual será o planeta de degredo, né, digamos, de exílio daqueles que permanecerem, né, arraigados no mal aqui. A gente nem sabe se a gente vai estar nesse grupo ou não, né? Que a gente tem uma ideia muitas vezes muito boa da gente, mas de qualquer maneira, eu acho que é aquilo, todos vão ser amparados, né? Jesus fala, né, das minhas ovelhas nenhuma se perderá, né? Porque nesse livro também, né, da redenção do exilado, a gente tem essa questão que Jesus foi aquele incumbido de trazer eles para cá, né? A gente vai ver isso no slide aí também agora. Lágrimas de arrependimento tardio desciam constantemente por nossos rostos. Nós
fomos levados a reuniões de esclarecimentos realizadas próximo de capela, para termos ciência do que nos aguardava e para nos prepararmos para estar diante daquele que seria, para nós, um novo guia espiritual, que nos acolheria com os braços abertos, proporcionando experiência da redenção de nossos espíritos. Então, como eu falei aqui, esses espíritos que foram trazidos para cá, muitos deles, né, tiveram essas orientações, essas visões de como Capela estava, né, o sistema estava melhorando e o que eles estavam perdendo. E também eles estavam se preparando para encontrar, né, como ele fala ali, aquele que seria para nós um modelo. Ou seja, nesse livro, né, é falado que eles têm um encontro, né, num local imenso, um encontro com Jesus. Jesus fala para eles o que eles iriam passar, mas que ele iria estar sempre com eles. Aí muitos falam, né, nessa parte, choram muito, mas também sentem confiantes de que eles iriam ser capazes de enfrentar tudo pelas palavras, pela proximidade que eles tinham de Jesus. E falam ali, é um momento que ficou marcado para todos eles, né? E aí ficou marcado, mesmo nas encarnações seguintes, com as dificuldades, aquilo ali, né, aquele sentimento, aquele encontro, ficou marcado na memória espiritual de cada um. Bom, gente, então a gente com isso finaliza aqui, né, essa parte dos mundos primitivos. Nos próximos vídeos a gente vai continuar essa parte aí das reflexões espíritas e a gente vai começar a ver o mundo de expiação e provas, que a gente está nele, né? Vai ver um pouquinho sobre ele e algumas vezes comentando um pouco, comparando um pouco com os mundos primitivos. Um abraço a todos e até a próxima.